Fala pessoal, tudo bem? Médico Michael aqui para mais um vídeo no canal. Tava meio sumido, mas vamos lá. 2022, vou falar para vocês quais foram os erros, os acertos. Vou falar um pouquinho do pessoal também, né? Coisas que eu realizei, sonhos que eu realizei, coisas que eu fiz, onde eu talvez poderia ter melhorado e que pretendo melhorar em 2023 e aquilo que todo mundo quer saber, que vocês estão me perguntando, onde é que eu vou investir, o que eu vou fazer com o meu dinheiro em 2023. Então, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, 2022, um ano bastante turbulento aí, né? Eleições, Copa do Mundo, várias distrações, né? Que acabavam tirando o nosso foco. E 2023, então, foi um ano que teve bastante volatilidade aí nos mercados. A gente viu realmente, assim, bolsa que sobe, que desce, teve guerra, teve um monte de coisa, né? Lá fora, bolsas americanas caindo bastante, dólar ora valorizava, ora caía, então aquela coisa normal de mercado, só que de uma forma muito intensificada esse ano. E o que eu fiz com minha grana, o que eu fiz com os meus investimentos e o que eu pretendo fazer em 2023? Bom, primeiramente assim, eu mantive muito do que eu já vinha fazendo em 2023, com uma diferença que talvez esse ano eu dei um foco um pouco maior em aumentar minha posição em fundos imobiliários do que em ações. Eu tinha mais ações, né, do que fundos imobiliários. Esse ano eu dei uma aumentada nos fundos imobiliários. Por quê? Porque eu gosto, assim, principalmente agora, né, assim, eu estou curtindo essa questão de você ter uma previsibilidade mensal ali de dividendos, por mais que eu não gaste esses dividendos, que eu esteja reinvestindo eles, mas eu gosto de ter justamente porque cada vez que eu recebo esses dividendos, eu vou realocando naquilo que eu acho mais interessante ali na minha carteira, tá? E aí posso comprar ações, posso comprar renda fixa, posso comprar mais fundos imobiliários, posso dolarizar e colocar lá fora. Então é algo que realmente eu fiz esse ano, foi aumentar minha posição em fundos imobiliários. Meus dividendos cresceram de forma legal esse ano. Eu nunca fui muito de focar em dividendos nas minhas carteiras de ações e talvez era por isso que eu tinha também pouco fundo imobiliário, porque eu não focava tanto nisso. Esse ano eu estou curtindo um pouco mais aí essa pegada, então eu realmente assim aumentou bastante o que eu recebi de dividendos esse ano e ultrapassou aí a marca de R$200 mil recebidos em dividendos esse ano, que pô, é legal, né? Já seria aí uma média mensal de 16 mil e alguma coisa. Então brinco, né? São 16 plantões a menos, né? Que eu poderia dar, entre aspas, né? Eu não gasto meus dividendos, eu reinvisto e isso é muito importante você entender. Dividendo ele não é brinde, tá? O dividendo, quando ele é pago para o acionista, né? Seja de ações ou quando ele é pago ao cotista de um fundo imobiliário, ele é descontado do valor daquela ação ou do valor daquela cota do fundo imobiliário. É como se você tivesse uma ação que vale R$10, ela te distribuiu R$1 em dividendos, a partir de então você tem uma ação que vale R$9 e tem R$1 no bolso. Pô, Michael, mas então o dividendo é ilusão? Não é que é ilusão, mas é que assim, é uma questão contábil. Se você tinha dinheiro no caixa daquela empresa, isso fazia parte do que ela valia. A partir do momento que essa empresa ela distribuiu esse caixa para os acionistas, esse dinheiro tem que ser descontado, é uma questão contábil mesmo. Mas é óbvio, se você tem boas empresas que vão continuar gerando lucro e tal, a tendência é que o preço, né, dessa cotação ele vá aumentando, que ele vá subindo. Então é uma questão mais importante você pensar em investir em boas empresas do que no quanto elas estão pagando dividendo e tudo mais. Então, mas só para você entender, dividendo não é brinde. Claramente, isso tem estudos que mostram, né? Se você reinveste os dividendos ou, né, as cotas de fundo imobiliário, a tendência é que o seu patrimônio ele vá crescendo e de forma muito mais exponencial. Então você vê exemplos clássicos, assim, por exemplo, Itaúsa tem um exemplo bem legal, que aquela pessoa que gastou todos os dividendos a vida inteira, a Itaúsa sim valorizou, mas assim, aquela pessoa que reinvestiu os dividendos, ela valorizou muito mais, mas assim, muito mais, de forma exponencial. Por que isso acontece? Porque você pega esse dinheiro, você compra mais ações, ou compra mais fundos imobiliários, consequentemente você tem mais cotas, você tem, né, mais ações, você recebe mais dividendos. E aquilo vira uma bola de neve, então essa é a importância aí de você reinvestir, né, todos os seus dividendos. Eu falo, é a mesma coisa que você tem um consultório, que de repente ele vale 600 mil com tudo, né, com a sala, a mesa, a maca, os aparelhos que você tem ali, computador, não sei o quê.
Se tudo que você ganha com consultório, você gasta tudo, você não reinveste naquele consultório, a tendência é que seu patrimônio fique estagnado. O valor daquele consultório, inclusive, vai perdendo valor com o passar do tempo. Por quê? Porque o computador vai ficar velho, a máquina de eletro vai quebrar, a mesa começa a ficar desgastada, as cadeiras dão problema. Então, se você não reinveste ali, obviamente, você vai acabar tendo menos patrimônio no final. É um racional aí que eu gosto de usar, que vale também para as ações e fundos imobiliários. Mas então vamos lá, o que mais que eu fiz em 2022 com os meus investimentos? Com essa instabilidade política e tudo mais, que eu acho até engraçado, né? Porque assim, o Brasil nunca teve estabilidade política. Então a galera que fala, e agora, né? Com essa instabilidade política, o que eu faço? Se você não chegou da Suíça ontem, né? Que você conhece o Brasil, você sabe que o Brasil sempre teve instabilidade, sempre teve governos ruins. O Brasil nunca teve governos, nossa, excelentes, nossa, que governo excelente, maravilhoso. Não, sempre foi ruim, meia boca. Então, a gente está acostumado com isso. Mas esses ruídos que são gerados, né, acabam fazendo alguns movimentos que, na minha opinião, são legais aí para você ganhar dinheiro. Então, poxa, você vendo hoje NTNB, né, ou seja, né, títulos do Tesouro atrelados à inflação, pagando taxas que é inflação mais 6,4%, 6,47% chegou outro dia aí. Eu particularmente gosto de alocar, sempre aos poucos, tá? E foi o que eu fiz esse ano, então eu fui alocando nessas subidas aí, porque eu acho bacana ter um negócio que me paga a inflação mais uma taxa de acima de 6%. Lembrando que, caso a curva de juros se inverta nos próximos anos, se você tem uma tendência de queda nessa curva de juros, a tendência é de você ter uma marcação a mercado desses títulos e você ganhar uma valorização bem expressiva. Já aconteceu comigo lá, quando eu comecei a comprar títulos, quando teve uma alta ali, época de também impeachment, transferência de governo, aquelas coisas todas. Eu lembro que eu fiz uma boa grana depois, poucos anos depois ali, com marcação a mercado. Não estou dizendo que vai acontecer de novo, mas também não me incomoda, se não acontecer, não me incomoda de carregar essas taxas aí para vencimento, já que eu acho bem interessante você ter inflação mais 6 e tanto por cento, quase 6,5%. Então eu fiz isso. O que eu não estou fazendo em 2023 e 2022 e que não pretendo fazer em 2023 é travar meus investimentos em algo que não tenha liquidez, tá? Ou seja, que eu não consiga sacar, sei lá, durante muitos anos. Então, crédito privado, que de repente, né, tem esse CDB pré-fixado, já vou falar inclusive um pouquinho sobre pré-fixado, CDB não sei o que do banco tal para daqui 6 anos. Cara, você não sabe o que vai acontecer daqui 6 anos, você não sabe, né, se você de repente pode precisar daquela grana, ou se vai ter uma oportunidade melhor. Então eu particularmente não gosto de travar meus investimentos em crédito privado para longo prazo e vou continuar não fazendo isso em 2023. Outra coisa que eu não vou fazer em 2023 é justamente pré-fixado. Pô, você não sabe para onde vai a inflação, você não sabe para onde vai a curva de juros. Claro que tem pré-fixados que estão pagando bastante, que a chance, né, a tendência é que realmente eles façam você ganhar dinheiro. Mas eu particularmente continuo achando que é um pouco especulativo. Eu tenho uma alocação em pré-fixado de títulos públicos quando bateu acima de 14%. Mas, assim, é pouca coisa e hoje eu estou bem tranquilo, não tenho vontade de colocar mais em pré-fixado. Então, é algo que eu não vou fazer. E o que você vai fazer de super diferente em 2023 nos seus investimentos? Basicamente nada, tá? Eu vou continuar comprando boas ações, vou continuar comprando bons fundos imobiliários, eu vou continuar, se tiver, né, ainda essas taxas, aí, como eu falei, de títulos públicos atrelados ao IPCA, poxa, com taxas assim, acima de 6,4, 6,5 e tal, eu vou sempre estar colocando um pouquinho, eu vou feijão com arroz. E outra coisa que eu não comentei aqui, esse ano eu também aumentei minha posição em ativos dolarizados, então aumentei minha posição em dólar, aumentei minha posição em ações lá fora, tá? Então eu pretendo continuar fazendo isso. Uma coisa que eu fiz esse ano que eu não costumava fazer, eu não sou fã de ETF, tá? Principalmente no Brasil, tá? No Brasil, mas assim, eu realmente não gosto de ETF, que são os Exchange Trading Funds, né? Que são fundos que investem para seguir um índice específico, para quem não está familiarizado. Eu particularmente não sou muito fã, mas esse ano, talvez até por um pouco de falta de tempo ali para analisar melhor as empresas, principalmente na Bolsa Americana, que são muitas empresas para analisar, eu dei uma preferência para investir em ações através de ETFs. Então eu comprei bastante o ETF VOO, que basicamente é um ETF que segue o índice S&P 500 da Bolsa Americana.
estou bastante confortável em investir dessa forma e acho que vou continuar fazendo aí por um bom tempo. Achei que me dá menos trabalho, eu consigo dolarizar e beleza. E é uma grana que eu não vou precisar no curto prazo, então eu acho que está bem tranquilo. E de coisas pessoais, bom, de coisas pessoais teve bastante coisa legal também. A gente fechou o negócio da venda do Além da Medicina para a AFIA, então a gente agora está dentro do ecossistema da AFIA, está sendo muito legal, muito enriquecedor. Estamos trabalhando junto com a galera do Cardio Papers, estamos com uma galera muito legal lá dentro que está ajudando a gente. Inclusive, poxa, hoje o meu superior lá dentro é o Bruno Lagoeiro, que foi um dos fundadores do Whitebook, né, da PebMed, que, putz, acho que todo mundo conhece, um baita de um aplicativo aí. Então, cara, a gente está num ambiente super legal, vocês vão ver que devem ter visto, né, quem acompanhou, que inclusive, poxa, boa parte das aulas dos nossos cursos ficaram melhores, a gente tem o estúdio deles lá para gravar, fizemos eventos presenciais, tivemos o Finanças Experience, que foi muito bacana, junto com a Suno, fizemos uma parceria com a Suno, hoje nossos alunos do Finanças Dominadas têm direito à assinatura Suno Premium. Poxa, cara, assim a gente estreitou ali os laços, né, junto com o Thiago Reis, com a equipe da Suno, isso está sendo bem legal. Estamos escrevendo um livro, então, novidade aí para vocês, a gente está escrevendo um livro sobre finanças, investimentos e carreira médica, e esse livro ele deve ficar pronto, eu acredito, no primeiro trimestre aí de 2023, então é algo que vem aí, uma promessa legal para vocês. A gente, no Além da Medicina, né, nós criamos 3 novos podcasts, o meu podcast é o Med Podcast. Entrevistei bastante gente bacana lá no podcast, batemos um papo legal, Thiago Reis, Renoir Vieira, trouxe o Dr. Hélio Barros, eu quis trazer a doutora Suzana Garcês também, mas ela não conseguiu vir, a gente não conseguiu bater a agenda, Dr. Igor Cincos, o Renato, o Rubão, o Vitão, o Bernardo, a galera do Além da Medicina ali, então, cara, muito legal, se você ainda não segue o Med Podcast, eu recomendo que você siga, tem aqui no YouTube, tem no Spotify, tem no Instagram também, então pode seguir lá que vale muito a pena, cara, os episódios são extremamente enriquecedores, tem muita coisa bacana que a gente tem discutido por lá. Vamos lá, o que mais que a gente fez então em 2022 que foi muito legal? A gente, juntamente ali, né, com o pessoal do Além da Medicina, a gente se envolveu mais com o MedCell, cursinho de residência, agora existe a nova MedCell, o Bernardo está tocando isso, está muito legal. A gente tem feito bastante coisa bacana, mais o Bernardo, né, eu não estou tão envolvido aí nessa parte, eu estou mais ali realmente com Finanças Dominadas. Outra coisa legal, que é recente agora, criamos o Finanças Black Mentoria. Então hoje a gente tem, de forma limitada, né, isso daí, inclusive não está aberto para qualquer um, mas a gente tem uma mentoria hoje de vida financeira, para que realmente sobre finanças mesmo, e que a gente vai a fundo, de forma individualizada ali, para que o aluno ele tenha um acompanhamento durante um ano e para que a gente realmente resolva as dores que ele tem em relação a finanças, a como é que ele cuida da grana, o que ele faz com ela. Então tudo isso a gente ajuda ali de forma prática para ele. Então esse é um projeto novo, está nascendo agora e promete muito aí para 2023 também. E de sonhos pessoais agora, né? Tô falando muito de trabalho, né? Poxa, eu fui para Paris com a Julie, não só para Paris, né? A gente foi para Paris, foi para Amsterdã, foi para Bruxelas e Bruges, né, na Bélgica, então foi muito legal, uma viagem, uma Eurotrip ali que foi, cara, sensacional. A Julia amou, ela não conhecia a Europa ainda, e eu fico muito emocionado de ver como ela se emociona com todas as coisas, então ela chorava quando via a torre, ela chorava quando via tudo, foi muito, muito legal. Dei uma dublezada também, a gente foi lá almoçar no restaurante da Torre, lá no Le Jules Verne. Sensacional, experiência incrível, mas caro pra caramba, né? Por isso que eu brinco, né? Dei uma de dublê de rico lá, mas valeu a pena. Outra dublezada de rico que eu dei, eu troquei de moto. Então eu tinha uma Harley Davidson Heritage, eu peguei agora uma Ultra, que é, cara, uma moto gigantesca, parece um rinoceronte. E, tá muito legal de viajar com ela, tá muito bacana. E, 2023 eu quero rodar bastante aí com essa motoca. Então isso foram sonhos, assim, pessoais meu, de consumo mesmo. E por que eu estou falando isso? Porque é muito legal, porque muita gente fala, mas se você não reinveste seus dividendos, se você só fala de investir, você fala de economizar, aí você não vive a vida. Não, eu vivo, cara, mas é que eu vivo de forma planejada, eu faço as coisas de acordo com aquilo que eu posso, eu faço, troquei de moto, paguei à vista, né? Não financiei para ficar pagando juro, e não foi uma grana que ia fazer falta para mim. Então, são coisas que a gente faz, mas de forma muito controlada ali, de forma planejada. Então acho que isso é bem bacana.
E quais foram os pontos que eu falhei em 2022 e que eu quero fazer diferente em 2023? Em 2022, justamente acho que por conta dessa questão de ter ido para a AFIA, então teve muita, assim, muita coisa nova para a gente, muita coisa para a gente aprender no ambiente corporativo, muita reunião, muitas integrações. Isso me tomou muito tempo no trabalho, tá? Então isso eu acho legal também de falar, porque muita gente pensa, né, poxa, os caras, né, venderam para a AFIA, estão com a vida ganha, tá tudo, né, realizado, não precisa mais se estressar com nada. Na verdade, é aquilo que eu brinco, né? Igual na residência, né? Na residência você se ferra um monte ali e quando você sai você acha assim, não, agora minha vida está tranquila. Na verdade não, você vai trabalhar até mais. A diferença é que você vai ganhar para isso, né? Você vai ganhar mais para isso. Então, essa questão da AFIA realmente assim, foi bastante puxado o trabalho, é muito legal, é muito bacana, são coisas novas, mas cara, dá muito trabalho. A equipe cresceu, além da medicina cresceu, então você tem que aprender a ser um melhor líder, você tem que aprender a se comunicar com as pessoas, você tem muita gente que você tem que reportar, muita gente que reporta para você, então realmente é algo complexo. E aí, com tudo isso, o que aconteceu? Eu acho que em 2022 eu falhei um pouco na questão família, porque apesar de eu ter tempo livre, entre aspas, né, porque eu trabalho boa parte de casa, né, em home office, mas eu fiquei talvez menos tempo, assim, de qualidade mesmo, assim, né, sem estar trabalhando, sem estar olhando as coisas e tal, com a minha família, com os meus filhos, com as minhas filhas, com os meus pais, inclusive, que às vezes até, poxa, ia para casa dos meus pais e não tinha muito tempo de ficar ali conversando com eles, porque eu estava ali resolvendo pepino, conversando com os caras, ligando, fazendo reunião. Então isso realmente foi algo que eu pretendo melhorar em 2023. Não que vai ser mais fácil, 2023 vai ser um desafio ainda maior para a gente, mas eu acho que se eu me organizar melhor, se eu organizar melhor minhas agendas, eu consigo dar uma atenção maior para a família. Outro ponto que eu falhei miseravelmente em 2022, quero melhorar em 2023, foi em relação ao cuidado comigo mesmo. Durante um tempo eu fiz academia, tinha personal ali e tudo mais, mas passou um tempo ali eu realmente deixei de lado, fui deixando. Então foi um dos anos que eu fiz menos exercício físico na minha vida. Então realmente assim foi um ano, nesse ponto de vista de saúde, de cuidar de mim ali, foi um ano complicado, sabe? Então eu fiz aula de tênis, mas também tipo, mais faltava do que ia. A musculação, então, academia, desastre. 2023 eu pretendo melhorar isso aí. Eu li poucos livros em 2022, então também pretendo melhorar. Era um hábito que eu tinha de ler bastante livros. Em 2022, por conta dessa loucurada toda, eu realmente li menos. Quero ler mais em 2023, então é um objetivo aí que eu tenho, que realmente quero colocar em prática. Inclusive hoje já estava olhando alguns livros que eu coloquei no meu radar, que eu quero ler em 2023, tá? Se vocês tiverem, inclusive, sugestões de algum livro aí que vocês gostaram, deixa aqui nos comentários que eu vou ler o comentário e vou, de repente, assim, poxa, se for um livro que eu acho legal, interessante aí, ou se eu, que eu não tenha lido ainda, eu vou colocar na minha lista com certeza e vou lembrar de você que me indicou. Então, se você puder me indicar um livro aqui embaixo, eu agradeço. Vamos lá. Teve duas coisas que eu fiz em 2022, cara, que foi engraçado, assim. Não era algo que eu esperava fazer, mas eu decidi fazer e, achei bem legal e não me arrependo. Foram coisas assim, mais agora minhas mesmo, né? A primeira delas foi que eu fiz uma rinoplastia. Então agora, se você olhar de ladinho, meu nariz ele não é mais aquele narizão assim desse tamanho torto. Então eu fiz uma rinoplastia. Dr. Ricardo, lá de Curitiba, Ricardo Jaime, cirurgião facial, fez um trabalho primoroso aqui. Meu nariz sempre foi meio torto, meio grande, eu nunca me incomodei com isso. Não sei por que esse ano começou a me incomodar um pouco. Nas fotos, nos vídeos, talvez porque eu apareço mais, né? Então eu fui lá e resolvi fazer a rinoplastia. Cara, o pós-operatório, em relação ao nariz, foi tranquilo. O que me ferrou foi a boca, porque aí como eu dormia de boca aberta, porque o nariz estava fechado e tal, acabou fazendo ali umas lesões na úvula e aquilo doeu demais, ficou durante muito tempo ali me incomodando. E aí vou agradecer ao Guilherme Vamber, meu amigo otorrino, foi quem me salvou dessa aí, foi o cara que me ajudou ali a melhorar. Então foi, mas assim, não me arrependo, achei super legal e foi uma das coisas que eu fiz. E outra coisa vocês estão vendo aqui, né? Fiz transplante capilar, doutora Cíntia Carvalho, para mim, cara, referência. Fez do Vitão, lá do meu sócio, o Vitão tava carequinha, vou colocar a imagem aqui, ó. O Vitão tava carequinha,
Ele não estava assim, né? Ele tava, isso aqui foi depois do pós-operatório, quando cai tudo lá. E o bicho ontem postou essa foto aqui que parece ter um matagal na cabeça dele, né? Então, obra da doutora Cíntia. Fiz, tá dando 3 meses, exato, agora 3 meses e poucos dias aí, 3 meses e 3 dias, sei lá, mas já começou a aparecer, começou a nascer, então eu espero que mais uns 3, 4 meses aí eu já esteja cabeludo. Então foi outra coisa que eu resolvi fazer. Esse sim me incomodava mais que o nariz, sabe? As entradas ali e tal me incomodavam mais. E ali resolvi fazer esse procedimento. Então, de novo, pô, é dublesagem, né, Mike? Pô, tá gastando dinheiro com procedimento estético. Cara, de novo, assim, são coisas que, obviamente, você não faz pensando em retorno financeiro, nem tudo na vida é matemática, mas que, cara, não me arrependo, faria de novo, investiria essa grana de novo, nem investiria, entre aspas, né, gastaria essa grana de novo, mas, de certa forma, investimento pessoal, né, para me sentir bem. Até porque, de novo, né, não é uma grana que me faz falta, não é uma grana que, poxa, caramba, eu vou ter que me matar de dar plantão para poder reaver. Então é algo que foi controlado e muito bem pensado, tudo pago à vista, tranquilamente, então sem problema nenhum aí. Então acho que deu um bom resumo aí de 2022, tudo que aconteceu e o que eu vou fazer em 2023. Deixa eu dar mais um pouquinho de detalhe aí, talvez, né, que vocês estão... Todo mundo quer saber, né, dos investimentos em 2023, eu falei, mas eu não dei muito detalhe. Eu acho que uma das coisas assim, que eu vejo, e na verdade eu já estou fazendo agora em 2022, é que alguns fundos imobiliários de papel caíram de preço, e isso o Thiago Reis falou no podcast comigo, lá no Médio Podcast. Ele falou que isso ia acontecer e isso realmente aconteceu. Como a gente teve deflação, como teve queda da inflação ali, né, durante uns meses aqui no Brasil, coisa que é pontual, que não é uma coisa que vai se manter, muitos fundos imobiliários que tinham os rendimentos atrelados à inflação tiveram rendimentos menores. Consequentemente, pagaram, o yield, né, deles ficou menor. Então, ou seja, eles pagaram aluguéis menores, pagaram dividendos, proventos menores. Muita gente, por causa disso, saiu vendendo esses fundos de papel, o que consequentemente ocasionou uma queda no preço. E aí hoje, inclusive, a gente vê fundos de papel sendo negociados a um preço menor do que o valor patrimonial deles, né, o que eles valem. É como se você tivesse, sei lá, esse microfone aqui que vale, não sei, R$500 e você esteja vendendo ele por R$400, tá? Então tem muito fundo de papel hoje que está com esse valor descontado, eu já venho investindo neles. Não é recomendação, tá? Estou falando porque é a minha carteira, a minha forma de investir e está dentro de uma pequena porcentagem da minha carteira total, tá? Mas eu tenho comprado e se em 2023 isso continuar acontecendo, eu vou continuar comprando fundos de papel aí, porque tá legal. Lá atrás, quando os fundos de tijolo estavam mais descontados, eu também fui comprando mais fundos de tijolo. Isso é natural de acontecer com o aumento da taxa de juros, né? Normalmente os fundos imobiliários eles têm uma queda do seu preço para quem quer comprar mais cotas e ter, pensando lá na frente, não agora, né? Porque agora você compara assim, poxa, mas se o fundo imobiliário paga 10% ao ano, por que eu vou comprar um fundo imobiliário se a renda fixa me paga 13% ao ano, hoje mais, quase 14% ao ano? A questão é você pensar num horizonte longo, né? A taxa Selic não vai ficar assim para sempre. E os fundos imobiliários, eles são imóveis, né? Quando a gente fala de fundo de tijolo. Então você está garantindo ali um valor legal e às vezes está comprando isso por um preço de novo, né? Quando eu comprei fundos imobiliários mais para trás aqui em 2022, estavam com preços menores do que eles valiam. Então, poxa, é um baita de um negócio, pensando para longo prazo. Na minha opinião, não estou falando que é uma recomendação, mas então eu vou continuar fazendo isso, vou continuar comprando aí também fundos imobiliários se continuarem nessa pegada aí. Em relação a ações americanas, eu também pretendo continuar aumentando minha posição lá fora. Acho que é muito importante a gente ter dólar, né? Cripto, eu não falei de cripto, né? Puta, cripto foi uma desgraça esse ano, né? Caiu pra caramba. Eu fui comprando. Aí chegou um momento que eu falei, não, minha exposição tá boa assim, eu não me sinto confortável em aumentar mais isso daqui. E tamo lá, né, cara? Ficou lá num fundo ali, Bitcoin, Ethereum. É esperar. Pode ser que vire pó, pode ser que uma hora suba, mas é um dinheiro que está lá, que eu sei que é uma pequena alocação na minha carteira, que faz parte daquelas alocações de risco, que se eu perder tudo eu estava ciente de que eu estava entrando em algo extremamente arriscado. Então não pretendo mexer nisso agora, vou deixar quieto lá e esperar para ver o que acontece. Bom, basicamente foi isso. Eu queria que você me contasse aqui nos comentários o que você pretende fazer em 2023, o que você fez em 2022 você achou que foi certo, o que você fez em 2022 que você falou que não foi tão bom assim. Você também fez alguma meta, como eu tinha feito, de saúde, por exemplo, de se exercitar e tal, e não cumpriu? Me conta aí, porque eu não quero ficar sozinho, eu quero que alguém também me diga se caiu nessa mesma besteira aí que eu caí, porque realmente
foi algo que aconteceu e que me deixou meio chateada. Eu acho que eu preciso dar uma boa melhorada nisso, mas com certeza em 2023 a gente vai para cima e vai resolver isso aí. Cara, vídeo de quase meia hora aqui, 24 minutos agora, então realmente um vídeo longo. Eu quis fazer esse vídeo longo realmente porque é aquela reflexão, né, aquela retrospectiva 2022, o que nós esperamos para 2023. E me esperem aqui no YouTube também, é uma meta que eu tenho de gravar mais vídeo para o YouTube. Não consegui cumprir completamente esse ano, ficou ainda faltando um pouquinho. Vamos ver se para o ano que vem a gente melhora isso daqui. Pessoal, beijão para todo mundo e feliz 2023.